Amém? Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Amém. Repita comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. O Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre é o mesmo, não muda. Quem muda sou eu. Amém? Queria convidar a igreja em nome de Jesus a abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. Capítulo 3, verso 6. Já deixa preparado o verso 17 e o verso 21. Amém? Queria convidar os irmãos nesta noite. Quero externar minha alegria em nome do Senhor Jesus e oferecer este culto em ação de graça por bênção recebida. A igreja acha que já está ciente, mas eu estou grávido. Isso, mas quando eu fui no médico tempo atrás, ele perguntou se eu queria engravidar. Eu falei, amém. Então a palavra diz que eu e minha esposa somos uma só carne, como também estou grávida. Como é que é? Essa palavra? Se eu e minha esposa somos uma só carne, é isso? Não. Eu estou grávida. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, eu só tenho motivo de agradecer, engrandecer, louvar e bendizer o nome do Cordeiro, porque é só Ele que é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração, de exaltação, e por isso eu levanto minha pessoa e sempre disse: glória seja dada a Ti, Senhor. E quando nós entramos dentro dessa nave, dessa igreja assim, eu fico meditando, fico perguntando: Senhor, o que está acontecendo com a Tua igreja? Porque o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua fazendo milagres, continua fazendo proezas, mas entramos aqui com os olhos fechados, ouvidos fechados, vendo o que vamos fazer amanhã, o que deixamos de fazer. Mas eu quero te convidar, você nesta noite, a esquecer a sua conta que você tem que pagar amanhã, esquecer o seu problema, porque o único que tem o poder de resolver o seu problema vai falar com você nesta noite. Encontraram Gênesis capítulo 3, no verso 6. Assim diz o verso 6 para nós nesta noite: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele a comeu. Repita comigo: tomou do seu fruto, vírgula, e comeu, vírgula, e deu também o seu marido, vírgula, e ele comeu. Verso 17: e Adão disse: porquanto deste ouvido, Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás. Repita comigo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 21: e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Repita comigo: e fez, com voz de profeta, repita comigo: e fez o Senhor a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Amém. Nossa Bíblia aberta, continue de pé em nome de
Jesus, estenda a mão para cá em nome do Senhor. Ora comigo nesta noite. Senhor nosso Deus, soberano Pai, aqui se encontra, Senhor, nesta noite, o teu pequenino, que foi incumbido nesta noite de trazer a tua palavra, Senhor. E eu peço a ti, Senhor, que nesta noite, que tudo que há de mim seja colocado de lado, Pai, mas tudo que é revestido da tua armadura, do teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, fala nesta noite, ó Pai querido, que eu simplesmente, Senhor, venha ser um instrumento usado por ti, porque neste momento entrego a minha boca, entrego, Senhor, a minha alma, o meu espírito diante de ti, e venha me usar, Senhor, como sempre venha me usar, Senhor, através da tua palavra. Senhor, eu peço a ti nesta noite, ó Pai, que todo impedimento venha ser retirado, venha ser jogado por terra. Pai querido, coração amargurado, triste, Senhor, ó Pai, que às vezes impede, Senhor, de ouvir a tua palavra, Senhor, ó Pai, de meditar na tua palavra nesta noite. Desde já, Senhor, eu repreendo, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coração, Senhor, fechado, coração trancafiado. Eu sei que o Senhor tem a chave, Senhor, para abrir este coração, mas a tua palavra diz, Senhor, que aquilo que eu posso fazer, o Senhor não faz. E eu sei que as pessoas que estão aqui nesta noite podem, Senhor, neste momento, tirar a pedra do seu coração, ó Pai, para que o defunto que esteja morto venha ser ressuscitado nesta noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, ó Pai, que os irmãos que aqui estão nesta noite, Senhor, venham receber o meu evangelho da tua ação, o Espírito Santo, e que venha falar nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te glorifico e te exalto, em nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que vai sentando e dando glória a Deus e bater um palco para o nosso Senhor Jesus nesta noite. Quem crê que o Senhor de ontem é o mesmo de hoje? Amados e queridos, a igreja do século XXI está vivendo, me desculpe lhe dizer, de uma frieza espiritual. E eu quero chamar a atenção da igreja por mais um versículo bíblico, porque aqui temos que usar a palavra do Senhor para dizer o que Deus tem no nosso coração nesta noite. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Porque o evangelista Gilmar leu Gênesis capítulo 3, falando uma passagem que todos conhecem na Bíblia. E por que o evangelista Gilmar leu segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4? Amados e queridos, a igreja hoje está vivendo uma cegueira espiritual. E como diz na segunda carta aos Coríntios, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Haja vista que, quando falamos do Deus deste século, é o Deus de Deus. E quando falamos desse Deus, é o Deus que é aquele que não quer que você ganhe batalhas, é o Deus que não quer que você se levante e se coloque de pé, é o Deus que quer sempre te derrotar, te jogar por terra, é o Deus que usa até mesmo aqueles que estão dentro da casa para te ferir e para te magoar. Quem é esse Deus? Esse Deus, nada mais e nada menos, que está entrando dentro do jardim de Deus, que está entrando dentro da casa de Deus e colocando um contra o outro, tentando derrotar a igreja de Cristo, tentando derrotar a família, porque sabemos que a base da igreja é a família. E este Deus não está satisfeito quando você ganha algo de Deus, não está satisfeito quando Deus te dá algo, não está satisfeito quando você dá glória a Deus, não está satisfeito quando você tem uma bênção dada por Deus.
XXI já não está mais com a fé firmada no Deus de ontem, porque está deixando o Deus de hoje, que é o Deus de T minúsculo, tampar a nossa visão. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3 que outrora, quando estava no jardim do Éden, Adão e Eva, e a Bíblia não nos relata no momento se Adão estava ou não com Eva, e aí chega o Deus deste século, encontrado em uma serpente, engana Eva de uma forma, porque ele é muito sagaz, e é dessa forma que ele está entrando no jardim de Deus do século XXI. Que jardim é esse? É a igreja e o corpo do Senhor. E ele diz assim para Eva: é assim que ele disse, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A Eva diz para ele: e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore da vida, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocais, para que não morrerais. Deus forma tudo e chega para Adão e deixa bem claro para Adão: de tudo que está aqui no jardim pode comer, menos dessas duas árvores aqui no meio do jardim. Deus disse para quem? Para quem? Ele disse para Eva. Deus disse para Adão. E a serpente entra no jardim e fala com a Eva. E a palavra do Senhor diz que a Eva, dando ouvido à serpente, ela vendo o fruto, como diz no verso 6 que acabamos de ler, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu e deu também ao seu marido. A Bíblia fala que quando o diabo sagaz, ele consegue manipular a mente de Eva, ela vendo, ela olha a árvore e ela deseja a árvore e ela tomou a árvore. Aonde que o evangelista está querendo chegar? Há um tema que o Senhor colocou no meu coração dentro dessa passagem, e eu vou revelar para vocês nesta noite. O tema é: maldição de Eva e o nada a ver de Adão. Que isso, evangelista? A igreja do século XXI está com a visão tão fechada que colocamos sempre dentro da casa do Senhor o famoso nada a ver, e estamos seguindo a maldição de Eva e compactuando com a maldição de Eva. Que isso, evangelista do mar? Eu vou explicar. Eva vendo a árvore, Eva desejou a árvore, Eva tomou a árvore, o fruto. Eu quero deixar para nós nessa noite, minha irmã e meu irmão, o diabo está entrando dentro da igreja, está entrando no jardim de Deus. Estamos dando ouvido ao que o diabo está fazendo dentro da igreja. Sabe por que estamos dando ouvido? Porque quando eu analiso esse texto, a palavra do Senhor diz que o Senhor andava no jardim no final da tarde do dia, e até conversa com Adão e com Eva, tinha uma intimidade com Adão e com Eva. E quando eu olho essa palavra, eu olho assim, que eles deram mais ouvido à serpente do que a Deus.
tete-a-tete direto com eles. E eu quero deixar para nós esta noite: a igreja do século XXI está tão vedada aos seus olhos, que Deus está sempre tendo tete-a-tete, falando com eles logo, de cara a cara, mas não dando ouvido ao que Deus sempre está falando. Mas aquilo que o diabo fala aos seus ouvidos, estão dando crédito ao que o diabo está falando. Quando eu disse que o diabo está entrando no jardim de Deus do século XXI, estamos dando brecha, como Eva deu, de ele dar ouvido àquilo que ele está falando. Por que eles não deram crédito, não deram ouvido o que Deus falava com ele todo o final da tarde? A intimidade que eles tinham com ele. Mas ela preferiu ver, desejou e tomou. São os princípios do início do pecado do homem. Eu vejo, eu desejo, eu tomo. O homem pegou essa maldição de Eva e continua acontecendo. Eu vejo, eu desejo e tomo para si. Há passos que podem ser quebrados. Eu posso ver, eu posso desejar, mas eu não posso tomar. Começa um pecado dentro do Éden. E quando Deus chega dentro do Éden, ele começa a perguntar: Adão, cadê você? Até parece que Deus tudo vê, né? Adão, onde que você está? E a palavra diz que Adão se vestiu de figueira. Adão tentou tampar o seu pecado. Adão pegou uma figueira e fez veste para ele e para ela. Porque aquilo que era luz entre Eva e ele, porque aonde há a graça e o poder de Deus, há luz. E eu penso nessa mente pequena minha, de pregador, que quando Eva e Adão não tinham pecado, era uma clareza, era uma luz que não dava para ver a nudez. Porque aonde há unção e graça do Senhor, há luz. E Adão e Eva, quando se esconde, coloca aquela figueira tampando a sua nudez, e Deus chega no jardim e começa a tacar: Adão, aonde está tu, Adão? Eu quero dizer para você, minha irmã e meu irmão, todo pecado para ser curado tem que vir à tona. Você pode esconder de qualquer um. Você pode botar uma figueira e tampar o seu pecado. Eu que não, nem tudo eu vejo. Os irmãos que nem tudo não vê. Joel também tudo não vê. Mas há um Deus que tudo vê, que está te vendo. Há um Deus que tudo vê, que está me vendo. E eu quero falar para nós nesta noite, porque eu me coloco, porque eu não sou melhor do que ninguém, que nós já tentamos tampar o sol com uma peneira. Porque o Senhor chega no jardim e pergunta: cadê você, Adão? E Adão disse para Deus: Senhor, eu estou nu. E ele pergunta: quem te disse que você está nu? Você comeu do fruto que eu não permiti comer? Senhor, a mulher que tu me deste me deu de comer. Preste atenção. Adão colocou o culpa em quem? Em quem? Em quem? Não, gente. Deus colocou a culpa em quem? Deus. Adão colocou a culpa em quem? E se eu falar para você que não foi Eva? Olha o texto. A mulher que tu me der. Ele está botando a culpa em quem? Ele está colocando a culpa em quem? Esse é o nosso problema. Nós procuramos os nossos
nada, é a gente que procuramos. Às vezes queremos colocar a culpa em fulano e ciclano e até mesmo em Deus. Até mesmo estamos pedindo algo que Deus não quer dar, porque Ele sabe que aquilo que Ele vai nos dar problema lá na frente. Mas Ele, como Pai, nós pedimos, Ele vai te dar. E quando acontece desastre, o Senhor foi o Senhor que me deu. Eu quero deixar para nós nesta noite, e temos a responsabilidade de, quando nós errarmos, colocarmos o erro, prestar atenção que quem errou foi eu, não foi Deus. Adão coloca a culpa em Deus, porque a mulher que Deus deu para ele, que deu a ele de comer. Só que tem um detalhe: Deus falou para quem para não comer? Ele falou para ela. Verso 17: e Adão disse, Deus disse para Adão: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei. Deus ordenou a quem? Adão. Eu quero falar para você que tem ministério aqui nessa igreja, ou em qualquer outro lugar. Deus colocou o ministério na mão de quem? Não entendeu? Deus me colocou o ministério de evangelista. O ministério é de quem? Ele deu a quem? A responsabilidade é de quem? Deus colocou a responsabilidade na mão da missionária Joel. A responsabilidade é de quem? Deus colocou a responsabilidade na mão do reino da mocidade. A responsabilidade é de quem? Agora vocês vão ver. Deus colocou o ministério para que nós cumpríssemos. Dentro da sua casa, dentro do jardim, que é a casa do Senhor, onde vivemos em comunhão. Mas nós estamos dando ouvido ao adversário. E aquele ministério que Ele colocou na sua mão para você cuidar, que colocou na mão de Adão para cuidar do Éden, e não dá ouvido à serpente, não dá ouvido a Satanás. Aquele ministério que Ele colocou na sua mão de ministrar louvor, aquele ministério que Ele colocou na sua mão de pregar a palavra, ou até mesmo de aconselhar, aquele ministério que Ele colocou a mão, não é para você dar ouvido ao diabo, mas sim fazer aquilo que Ele mandou você fazer. E quando está errado, não colocar a culpa em fulano e ciclano. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. E estamos pegando a maldição hereditária de Eva, olhando, desejando e tomando aquilo que Deus não permitiu para que nós fizéssemos. Deus fala conosco: você tem isso e isso para fazer, mas aquilo lá fora eu não quero que você faça. Mas a igreja do século 21 está pegando aquilo que está lá fora e trazendo para dentro do jardim do Éden. E quando traz aquilo que está lá fora para dentro do jardim do Éden, contamina o jardim de Deus, que é o corpo do Senhor. Quando eu falo que é trazer aquilo que está lá fora, não é pessoas, não, é trazer as coisas erradas do mundo e colocar dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Sabe por quê? Porque estamos dando ouvido à serpente que está entrando no jardim do Senhor. A maldição de Eva está nos seguindo até hoje. Mas eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, que quando Deus fala com Eva e fala com Adão, e eles ali falam com Deus o seu erro, o seu pecado, vem à tona o seu pecado. Eles mostram a sua nudez, mostram o seu pecado, vem à tona, e Deus começa a tratar o pecado de Adão e Eva. Todo pecado para ter cura, para ter tem que vir à tona, me desculpe dizer. Quem é esse evangelista Vilmar? Eu prova dentro da Bíblia. Josué capítulo 7, Acã pecou. Deus falou: a igreja pecou, Israel pecou. Josué,
e encontra o pecado embaixo da tenda de Acã. Ali estava o pecado de Acã. E para aquele pecado ter cura, teve que sair debaixo da tenda, teve que aparecer para o mundo. Só que naquele tempo, o pecado era combatido com pedras, morte. Pecou, morre. Só que hoje é diferente, hoje tem o poder da graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que quando Deus começa a tratar, Ele começa a colocar para Adão e Eva o que ia acontecer. Eva aumentará as dores de parto. Adão, você vai trabalhar e vai comer do seu suor. E quando chama a serpente, fala para a serpente assim: espera aí, que desta daqui sairá um que esmagará a tua cabeça. Só que eu quero dizer para nós nesta noite que a igreja do século XXI não está pegando o poder que Deus colocou na nossa mão, o poder de repreender e pisar na cabeça do adversário. Porque quando o Senhor, Ele mostra e fala que dessa daqui sairá um que pisará na sua cabeça, no verso 21, Deus mostra como Ele ia fazer. Que isso, evangelista? Vou te mostrar. No versículo 21, Ele fez o Senhor Deus, Adão e sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Quando Ele fala que dela saíam, Ele estava falando de quem? Fala, profetas. Ele estava falando de quem? Ele estava falando de Jesus. E nesse texto, quando ele, no verso 21, que fez o Senhor a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. O Senhor estava nos mostrando aqui que o único que pode tampar o seu pecado, o único que pode revertir o seu pecado é o Senhor Jesus. Porque o Senhor mostra ali o primeiro sacrifício feito na terra. Deus mostra o primeiro sacrifício feito na terra, sabe como? Porque para Deus pegar pele e os vestir, houve um sacrifício. E se houve sacrifício, houve sangue. Se Deus vestiu Adão e Eva de pele, Ele vestiu de pele de animal. Ele vestiu e houve sangue. Eu quero deixar para nós nesta noite: o nosso pecado só é vestido com sangue, e este sangue já foi lavado, remido na cruz do Calvário. Ao sangue foi pago na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus morreu no Calvário pela minha e pela sua vida. Mas eu quero falar para você: se enquanto não houver a resposta, a se entrega a falar eu pequei, eu errei, não tem como ter conserto. Não tem como ter cura. Eu quero falar para nós essa noite: Jesus está disposto a te curar. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário não foi só de apresentação de um teatro, como às vezes víamos pregando, víamos pessoas apresentando na igreja.
Tiago, como aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que pelos historiadores aquilo ainda não foi nem o terço do que aconteceu com Jesus Cristo. E ainda continuamos vindo para a casa do Senhor com aquela mentalidade: eu vou porque o pastor está lá, eu vou porque fulano de tal vai estar lá. Eu quero te convidar, meu irmão, a tirar essa venda dos seus olhos e começar a vir para a casa do Senhor para adorar aquele que é digno de honra, de louvor e adoração. Aquele que pagou o alto preço da cruz do Calvário. Às vezes só adoramos o Senhor Jesus Cristo quando recebemos alguma coisa, só adoramos ao Senhor quando eu passo na faculdade, só adoro o Senhor quando eu recebo a bolsa, só adoro o Senhor porque quando tem uma porta aberta de emprego. Eu quero falar para você, meu irmão, não importa até mesmo se você estiver passando por dificuldade, adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, porque Ele correu na cruz do trabalho pela nossa vida. O século XXI está vivendo com Deus como barganha. Se Deus me dá, eu adoro. Se Deus não me dá, eu adoro. Eu quero falar para você, minha irmã e meu irmão, o meu Deus é muito mais do que a porta aberta que Ele te deu de emprego. O meu Deus é muito mais do que a faculdade que você está cursando. O Deus é muito mais do que o emprego que você tem. O Deus é muito mais do que você está passando. Mas evangelista Vilmar, cadê o nada a ver de Adão? Amados queridos, Deus deu a ordem a quem? Para não comer nada lá. Verso 6 diz assim: Eva tomou o seu fruto, vírgula, ele comeu, vírgula. No momento que Eva come o fruto, não já era para Deus ter abrido a visão dela? Hein? Pensa comigo, crente. Eva comeu o fruto, e quando dá vírgula, é o passo de um tempo. Se Eva comeu o fruto, a visão dela não abriu? Ela viu seu marido nu? Não. Penso eu que aqui está, depois da vírgula, e deu também o seu marido, vírgula de novo. Ela dá a Adão o fruto. Penso eu como Adão viu que nada aconteceu com a sua esposa, com a sua mulher. Vou comer. Tem nada a ver. Aquilo que Deus falou não tem nada a ver porque a minha esposa continua não está. Só que a ordem de Deus para quem? A ordem de Deus deu para quem? Sabe o que está matando da igreja do século XXI? Eu sempre bato nessa tecla. É o nada a ver. Não, mas nesse horário do fulano, então não tem nada a ver. Fulano é fulano, você é você. O ministério que Deus colocou na sua mão não é o mesmo que Deus colocou no fulano. O ministério que Deus colocou na mão do Mel não é o mesmo que Deus colocou na minha mão. O ministério que Deus colocou na mão do Daniel não é o mesmo que colocou na Joel. Então temos que parar desse nada a ver dentro da casa do Senhor, porque esse nada a ver está matando a igreja do século XXI. Esse nada a ver, não tem nada a ver. Me desculpe dizer, esse nada a ver do século XXI está levando muita gente para o inferno. Porque se não pode, eu quero
quero falar para você, o ministério que Deus tem na sua vida é diferente. Então não olha para o seu irmão do lado. Se ele está fazendo errado, nada a ver, já que ele está fazendo errado, eu vou fazer. Ei, sabe o que Adão deveria ter feito ali? Mulher, o que Deus nos disse? Não coma. Mas nada a ver se ela tentar. A Bíblia diz que quando Adão come o fruto, os seus olhos foram abertos. E quando olhamos esses olhos foram abertos, eu analiso aquilo que eu disse aqui no começo. O meu pensamento vaga na palavra do Senhor, viaja na palavra do Senhor. E eu imagino que, como homem semelhante à imagem de Deus, o seu corpo sobrenatural brilhava. E por isso que não conseguia ver a nudez. Mas quando olha o pecado, aquele brilho da imagem e semelhança de Deus fusca e apaga. Aí ele vê, eu peguei. Sabe o que Deus está falando com você nesta noite, comigo nesta noite? Que a presença dele brilha na sua vida. Mas vamos, quando caímos e damos ouvido ao diabo, vira algo escuro perante o Senhor. E ele quer que volta aquilo que ama aquilo que outrora brilhava, aquilo que outrora ele olhava, ali vai o servo, ali vai a serva do Senhor, que volte. A palavra do Senhor diz que quando Moisés subiu ao monte, quando ele subiu ao monte, ficou 40 noites e 40 dias conversando com o Senhor. E ele desce. A palavra diz que o seu rosto brilhava. E ele tinha que colocar o véu porque a congregação não conseguia ver, porque a presença do Senhor é forte na vida de Moisés. É isso que a igreja do século 21 tem que fazer. O mundo lá fora tem que ver a presença de Deus brilhar na nossa vida. E essa maldição de Eva foi quebrada. Essa maldição de Eva, esse nada a ver de Adão foi quebrada. Mas nós não conseguimos enxergar essa maldição quebrada e continuamos indo no mesmo passo. A maldição de Eva foi quebrada na cruz do Calvário. Basta nós pegarmos essa arabachona da raça. Pegar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Que Deus colocou na nossa mão, evangelistas do mar. Que nós quiseremos expor para esses servidores. Eu pude perceber como a igreja do século XXI está dispersa na gaveta dos olhos. E quando começou a ver os milagres daquelas 3 dias, depois que a gente ficou assim, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus de amanhã. Quem cuida somos nós. O brilho do Senhor sai de nós quando nós erramos e pecamos. Só que eu tenho algo para você nessa noite, minha irmã e meu irmão. A morte de Jesus na cruz do Calvário não foi simplesmente um símbolo, mas foi para que nós colocarmos o nosso joelho no chão. Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra ti. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu quero ter o brilho do teu Espírito na minha face. Senhor, porque onde que eu andar, Senhor, Pai, se vier algum endemoniado vem cair, Senhor, porque eu quero estar cheio da porção da tua graça. Mas sabe qual é o problema? Que a igreja do século XXI está conformada com a maldição de Eva e nada a ver de Adão. Eu quero convidar a igreja do século XXI a se conformar com a glória de Deus. Eu quero chamar a igreja do século XXI
que quando entrar dentro dessa porta aqui para dentro, colocar a sua pé já me saltando de alegria. Senhor, estou aqui para te adorar e te exaltar. Não importa quem está do meu lado direito, do meu lado esquerdo, da minha frente, da retaguarda, eu venho aqui para te adorar e te exaltar. Essa maldição de Eva, aquilo que é para nós olharmos, nós não olhamos. O que é esse filmar? Olha para esses povos vazios, gentileza. Pensa no irmão que você não está vendo. Isso nós temos que olhar e desejar e tomar. O que é isso, meu Deus? Olhar, desejar almas e tomar ela para o Senhor Jesus Cristo. Porque quando essa maldição foi quebrada, ela foi invertida. Como que ela foi invertida? Eu quero olhar aquelas almas que estão perdidas. Eu quero desejar elas, que elas estão perdidas, estão morrendo, estão indo para o inferno, e tomar elas do inferno, resgatar. Porque você está resgatando é para o Senhor Jesus. Porque da mesma forma que Ele morreu na cruz do Calvário pela sua vida, Ele morreu para aqueles que estão lá fora também. Se coloque de pé em nome de Jesus.